O Ibope divulgou a terceira pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Maceió e mostra uma disputa bastante acirrada entre os candidatos Alfredo Gaspar, do MDB, JHC, do PSB e Davi Filho, do PP. A pesquisa foi encomendada pela TV Gazeta de Alagoas. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Isso significa que, considerando a margem de erro, a probabilidade do resultado retratar a realidade é de 95%. Vamos aos números. Alfredo Gaspar tinha 26% das intenções de voto na primeira pesquisa, depois 24% e agora 26%. Com a margem de erro tem entre 22% e 30%. JHC tinha 25%, depois 24% e agora 22%. Com a margem de erro fica entre 18% e 26%. Cícero Almeida tinha 10%, depois caiu para 6% e agora 3%. Com a margem de erro pode chegar a 7%. Davi Filho tinha 5% na primeira pesquisa, subiu para 15% na segunda e agora 19%. Com a margem de erro fica entre 15% e 23%. Alfredo Gaspar, JHC e Davi Filho estão tecnicamente empatados. Lenilda Luna tinha 3%, depois 1%, manteve 1% e com a margem de erro pode chegar a 5%. Josan Leite tinha 2% na primeira pesquisa, manteve o mesmo percentual na segunda e agora tem 3%. Com a margem de erro, pode chegar a 7%. Ricardo Barbosa, do PT, manteve os 2% nas 3 pesquisas. Com a margem de erro, pode chegar a 6%. Valéria Correia tinha 2% na primeira pesquisa, subiu para 3% e agora tem 4%. Com a margem de erro, pode chegar a 8%. Brancos e nulos eram 14%, depois 10% e se manteve no mesmo percentual. Não souberam ou não responderam eram 8%, depois 11% e agora são 9%. Os candidatos Corinto Campelo, do PMN, e Cícero Filho, do PCdoB, tinham 1% nas pesquisas anteriores e agora não atingiram 1% das intenções de voto. O Ibope também fez uma simulação de um segundo turno entre os 3 candidatos mais bem posicionados na pesquisa de intenção de voto. Vamos ver. Numa disputa entre Alfredo Gaspar e JHC, JHC teria 39%. Com a margem de erro, fica entre 35% e 43%. Alfredo Gaspar teria 38% das intenções de voto. Com a margem de erro, fica entre 34% e 42%. Brancos e nulos, 16%. Não sabem, não responderam, 7%. O Ibope também simulou uma possível disputa entre os candidatos Alfredo Gaspar e Davi Filho. Vamos ver. Nesse cenário, Davi Filho teria 39%. Com a margem de erro, fica entre 35% e 43%. Alfredo Gaspar teria 38%. Com a margem de erro, fica entre 34% e 42%. Brancos e nulos, 17%. Não sabem ou não responderam, 6%. Vamos a mais um cenário de uma possível disputa no segundo turno entre os candidatos JHC e Davi Filho. Vamos ver. Nessa simulação, JHC teria 40%. Com a margem de erro, fica entre 36% e 44%. Davi Filho teria 34%. Com a margem de erro, fica entre 30% e 38%. Brancos e nulos, 18%. Não sabem ou não responderam, 8%. O Ibope também ouviu os eleitores sobre em que eles não votariam de jeito nenhum. É o índice de rejeição. Vamos ver. Cícero Almeida aparece com 48% de rejeição, Ricardo Barbosa, 23%, Alfredo Gaspar, 22% e JHC, 18%. Lenilda Luna tem 16% de rejeição, Davi Filho e Cícero Filho têm 14% cada. Corinto Campelo e Josan Leite têm 13% cada. E Valéria Correia, 11%. 2% disseram que votariam em todos e 8% não souberam dizer ou não quiseram opinar.
O Ibope ouviu 504 eleitores entre os dias 9 e 11 de novembro. A pesquisa está registrada no TRE de Alagoas sob o número 00463/2020. Todos os detalhes da pesquisa você confere no G1 Alagoas.